Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, livro do Neil Walsh. Esse livro então que ele diz que tem o diálogo que vai mudar a nossa vida. É uma conversa então que ele teve ali com Deus quando ele estava fazendo um desabafo, escrevendo cartas para enviar para alguém que tivesse por acaso feito alguma coisa que o ofendeu, pelo que ele estivesse sofrendo, e aí de repente ele pensou, então por que eu não reclamo diretamente para Deus? E aí ele diz que a gente pode até pensar, muita gente vai dizer, isso não é possível, e aí ele diz, você provavelmente acha ou aprendeu que tal diálogo nunca poderia acontecer. Porém, falar com Deus é possível, assim como escutá-lo. E o autor best-seller Neale Donald Walsch nos mostra que todos somos capazes de entrar em contato com Ele, Deus, ao transformar o inesperado e inspirador diálogo que ele teve com Deus no aclamado best-seller Conversando com Deus, que é esse que a gente está lendo aqui. Ao ler esse livro, você sentirá que também é capaz, porque somos todos levados à verdade para a qual estamos prontos. Eu acho interessante ler esse trecho de vez em quando novamente, porque o Neil Walsh diz que esse livro seria como um mestre, daquela máxima, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E como é que nós sabemos se nós estamos prontos? Se nós estamos de coração e mente abertos. Porque eu até falei no primeiro vídeo de apresentação que eu vi uma resenha negativa com relação a esse livro, dizendo que ele não é o que parece. Porque a pessoa diz que uma das coisas, dos destaques que a pessoa pega para dizer que não é o que parece, é que Deus diz, o Deus desse livro diz que ele conversa com nós através dos nossos sentimentos, que a gente deve ouvir nosso coração. E ela diz que na própria Bíblia está dizendo que não, que a gente não deve confiar no coração. Isso está ali no primeiro vídeo, eu explico melhor no primeiro vídeo desse livro, no vídeo de apresentação. Então nós estamos prontos quando nós já conseguimos pensar por nós próprios, como Napoleão Hill explica ali no livro, parecido com esse, que é Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, onde o diabo, que explica bem ali que ele é apenas o lado escuro da força, ele é apenas o lado negativo do átomo, e que ele só vive na mente de quem acredita nele, de quem se deixou dominar pelo medo, porque é o medo que abre a porta da mente, da nossa mente, para ele entrar. Então ele diz ali também que nós só temos que a gente só é dominado por ele quando a gente delega o nosso poder ao medo e quando a gente não pensa por nós próprios. Então nós sabemos que nós estamos prontos para esse livro quando a gente começou a duvidar de algumas coisas, como por exemplo, para mim, na minha religião, me foi apresentado um Deus ciumento e vingativo. E desde que eu vi isso, eu nunca entendi. Eu falei, não é possível, isso não é possível. E aí eu comecei a procurar e encontrei coisas que condizem melhor com aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar, com o Deus que ele veio nos apresentar, que com certeza não é ciumento nem vingativo. E eu acredito que é só quando a gente se abre para pensar por nós próprios é que nós estamos com mente e coração prontos para entender esse diálogo, que ele garante que vai transformar a nossa vida. E aí nós estamos aqui no terceiro capítulo do livro, e Deus está respondendo agora para o Neil Walsh, que ele está aqui numa resposta bem longa, nesse início mesmo do terceiro capítulo, e ele está falando ali com o Neil Walsh, que ele falou para ele passar todas as perguntas que ele tinha. Aí ele está respondendo a primeira pergunta dele, que foi... quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? Então, se a resposta de Deus para essas três questões que estão aqui embutidas na primeira pergunta do Neil Walsh, desse terceiro capítulo, se te interessa, então vamos lá que Deus está respondendo, tá? E ele terminou ali, nós terminamos no vídeo anterior, quando ele estava dizendo que as palavras
Deixa eu me localizar aqui. Não, desculpa aqui. Ele estava nessa parte aqui, ó. Sua vida vai melhorar quando você escolher que seja assim. Ainda não escolheu isso. Procrastinou e protestou. Agora é hora de reconhecer e produzir o que lhe foi prometido. Para isso, deve acreditar na promessa e viver de acordo com ela. Viver de acordo com a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você é filho dele, você é produto dele, você é imagem dele, você é igual a ele. E aí, Deus terminou aqui, nós terminamos ali no vídeo anterior, quando Deus estava dizendo que o difícil, que a gente pode até aceitar ser filho, ser produto, ser imagem, mas não ser igual. Porque quando a gente é igual, aí a gente tem que se responsabilizar. Se a gente é igual a Deus e Deus é o criador de tudo, então nós somos criadores da nossa realidade. E aí ele diz que porque caso seja igual a Deus, isso significa que nada pode ser feito para você e que todas as situações são criadas por você. Não há mais vítimas nem vilões. Só podem haver resultados do seu pensamento em relação a alguma coisa. Ou seja, aqui não tem como a gente estar delegando a alguém o que está acontecendo com a gente, os nossos problemas, a nossa falta de sorte, como ele disse, até quando vai continuar assim, como que é a pergunta dele aqui. Quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso e algum dia a luta vai terminar? Aí ele não pode mais fazer essas perguntas quando a minha vida vai melhorar, quando ele entende que ele é igual a Deus, além de ser filho, produto e imagem. E se é igual a Deus, ele que cria, ele que está criando a realidade dele, ele e a gente, nós todos. E aí então Deus diz que por isso que é difícil se admitir igual a ele. Porque aí quando a gente admite que a gente é igual a ele, a gente se responsabiliza, nós somos capitães da nossa alma e senhores do nosso destino. Como a Oprah Winfrey disse, que quando ela leu esse poema do... agora eu esqueci o nome dele, mas tem até um livro do Napoleão Hill que eu fiz, que tem o mesmo nome, que é Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ela disse que quando ela leu, ela tinha apenas 8 anos de idade e ela não entendeu a profundidade dessas palavras no momento, mas ainda assim ela escreveu e colou no espelho e pegou como um lema para a vida dela. E a gente vê quem ela é hoje, como é que ela começou. Ela foi abandonada pela própria mãe porque achava que ela era mais preta do que ela poderia ser. Foi criada pela avó na pobreza, e a avó dela ensinou a ela que ela devia ficar prestando atenção quando ela estava ali lavando a roupa dos patrões e pondo para secar, que era aquilo que ela ia fazer no futuro. E ela disse que nesse momento ela já pensou, não é isso. E não é isso que eu vou fazer no futuro. E aí basta a gente ver agora o que é que ela faz. Aí a gente entende que então, e ela disse que quando ela passou a entender essas palavras, ela viu que não, ela tinha que se responsabilizar pela vida dela, não importa de onde ela veio, como é que foi o início, o importante é se responsabilizar pelo que ela queria criar agora. E eu acredito que seja por isso que Deus está dizendo que é tão difícil a gente admitir que nós somos iguais a Ele. Porque quando a gente admite isso, a gente não pode mais dizer que o responsável por não estar dando certo para a gente é alguém outro, é alguém lá fora. Vamos continuar então. Eu lhe digo que tudo que você vê em seu mundo é o resultado da sua ideia em relação a Ele. Você quer que a sua vida realmente melhore? Então, mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja como o Deus que você é. E a gente já viu aquilo quando a gente leu, entendeu alguma coisa da lei da atração. Por exemplo, acabei de ver um vídeo do professor Hélio Couto em que ele diz exatamente isso.
O combustível para a gente conseguir qualquer coisa que a gente queira é a alegria. E ele disse, nem adianta tentar fazer um joguinho assim, ó, primeiro eu vou ficar rico, digamos que eu queira riqueza material, eu queira riqueza financeira. Primeiro eu vou ganhar na loteria e depois eu fico contente, depois eu fico alegre. Por enquanto eu não tenho, eu vou me deixar ser mal-humorado mesmo. Então ele disse que não adianta, primeiro tem que ficar alegre, tem que ser alegre e depois o dinheiro vem. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Você quer que a sua vida realmente melhore? Então mude a sua ideia em relação a ela e a você. É claro que isso o afastará de da maioria dos outros seres humanos. Eles dirão que você é louco e blasfema. Eventualmente ficarão fartos de você e tentarão crucificá-lo. A gente já viu, né? Eles farão isso não porque acham que você está vivendo em um mundo de suas próprias ilusões. Alguns homens são suficientemente indulgentes para permitir-lhe ter os seus entretenimentos particulares. Mas porque cedo ou tarde outros se sentirão atraídos por sua verdade, pelas promessas que representa para eles. Então, o que Deus está dizendo agora é que ele diz eles, então as pessoas que vão dizer que a pessoa é louca, que ele, o Neil Walsh, seria louco e blasfemava, eles não vão fazer isso porque acham que ele está vivendo em um mundo de ilusões próprias, porque algumas pessoas até são suficientemente indulgentes para permitir que a pessoa tenha os seus entretenimentos particulares. Aqui eu sinto uma pontinha de sarcasmo na resposta de Deus, não é? E aí, mas eles fazem isso não porque ele está no mundo da própria ilusão, mas porque cedo ou tarde alguns vão pensar, nossa, mas pode ser que seja verdade. Pelas promessas que a pessoa está fazendo representa para eles. E aqui, como ele falou, eles tentaram crucificá-lo, a pessoa é Jesus Cristo, não é? É nesse momento que os seus semelhantes interferirão, porque é nesse instante que você começará a tornar-se uma ameaça para eles. Porque a sua verdade simples, sustentada simplesmente, oferecerá mais beleza, paz, alegria, amor por si próprio e pelo próximo do que tudo que seus semelhantes poderiam imaginar. E essa verdade aceita significaria o fim das suas normas de vida. O fim das condenações e dos assassinatos praticados em meu nome. O fim da submissão ao poder, da lealdade e do respeito obtido por meio do medo. O fim do mundo como eles o conhecem e como você o criou até agora. Por isso, esteja pronto agora, de bom coração, porque você será difamado, insultado e abandonado. Finalmente, eles o acusarão, julgarão e condenarão, seguindo suas próprias normas, quando você aceitar e defender sua causa sagrada, a realização do eu. Então, por que fazer isso? Por que você não está mais preocupado com a aceitação ou a aprovação do mundo? Não está mais satisfeito com o que isso proporcionou a si próprio ou às outras pessoas? Quer pôr fim ao sofrimento e à ilusão? Não deseja mais esse mundo como é atualmente, procura um mundo novo. Não o procura mais, não o procure mais, faça-o surgir agora. Então aí Deus explicando que por que ele faria tudo isso, se vai ser realmente, a gente já teve um exemplo, muitos exemplos, ele disse numa das páginas anteriores que quando a gente não crucifica, não mata, a gente denigra a imagem, a gente denigra a moral da pessoa que está fazendo tudo isso. Aí ele diz, finalmente você será difamado, insultado, abandonado e finalmente o acusarão, julgarão e condenarão. Mas por que ele faria tudo isso? Que ele seria ele próprio? Que ele mudaria a ideia em relação à vida e a ele próprio, como ele disse ali no início da resposta. Por quê? Porque você não está mais preocupado com a aceitação ou a aprovação do mundo.
Aquilo que você entende dentro de você é aquilo que te basta. Como ele disse aqui, se você pode chegar e dizer a sua verdade abertamente, aquilo que você entende como verdade, e nós já vimos ali em um vídeo anterior também, eu trouxe aqui a explicação de verdade ali no Kybalion, que aqui é tudo relativo. A verdade aqui também é relativa, porém a verdade é relativa, mas ela é aquela que a gente entende pelo crivo da nossa razão, que é aquela que nos leva para a luz, que nos leva a caminho da verdade absoluta, que é a verdade de Deus. E aí então, quando a gente não quer, não tem mais essa necessidade de aprovação do outro, porque está contente com aquilo que vem da gente, entende que nós somos responsáveis e que ali dentro é o que está nos respondendo, a gente quer pôr fim ao sofrimento e à ilusão e não deseja mais este mundo como é atualmente, procura um mundo novo, então ele diz, a gente não deve procurar mais, a gente deve fazê-lo surgir agora. E como? Mudando a nossa forma de pensar, mude a sua ideia em relação à vida e a você. E aí o Neil Walsh pergunta, o senhor pode me ajudar a compreender melhor como fazer isso? Ainda bem que ele perguntou, né? Sim, primeiro se concentre em seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Imagine quem seria se tivesse de acordo com esse pensamento todos os dias. O que pensaria, faria e diria e como reagiria ao que as outras pessoas fariam e diriam? Você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa e faz e diz atualmente? Então aqui pro Deus passando a receita, ó. Primeiro a gente deve se concentrar no nosso pensamento mais elevado, e ele já disse ali que para saber se é dele, a gente deve ver se tem alegria, se é amor e se vem do pensamento mais elevado, que é a mais nobre, que é a verdade. E aí em relação a nós mesmos, e aí a gente imagina quem a gente seria se a gente vivesse de acordo com esse pensamento mais elevado, e qual a diferença que ia fazer? Será que a gente ia continuar reagindo da mesma forma ao que as outras pessoas fariam e diriam? E aí ele pergunta, você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa, faz e diz atualmente? Então se a gente vê alguma diferença, porque a gente ainda não está encaixadinho ali nessa receita dele, então está aí, é só colocar em prática. E aí o Neil Walsh diz, sim, vejo muita diferença. Ótimo, deveria haver, já que sabemos que atualmente você não está vivendo de acordo com o seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Agora, tendo visto as diferenças entre onde você está e onde deseja estar, comece a mudar conscientemente seus pensamentos, suas palavras e suas ações para corresponder à sua imagem mais grandiosa. Então, Deus diz, ele diz que vê a diferença, então Deus diz que ótimo. Então agora que você viu a diferença, você detectou, então começa a mudar conscientemente, a mudar os pensamentos, palavras e ações para corresponder à sua imagem mais grandiosa. Como disse aquele filósofo, a única coisa, a coisa que a gente pode fazer para mudar a humanidade, para melhorar tudo na nossa volta, é melhorar a gente mesmo, é evoluir. Isso exigirá muito esforço físico e mental. Um exame minuto a minuto de todos os seus pensamentos, suas palavras e seus atos. Envolverá escolhas constantes, feitas conscientemente. Todo esse processo é uma mudança completa para o nível da consciência. Se aceitar o desafio, descobrirá que passou metade da sua vida inconsciente. Isto é, sem perceber em um nível consciente o que você está escolhendo em termos de pensamentos, palavras e atos, até experimentar as consequências desses pensamentos, palavras e atos. Então, quando as experimenta, nega que seus pensamentos, palavras e atos tiveram algo a ver com elas. Isso é um convite a parar de viver nessa inconsciência,
um desafio que a sua alma o instigou a aceitar desde o início dos tempos. Olha então, gente, que super interessante. Deus explicando agora o modo de fazer. Ele passou a receita, agora o modo de fazer. Então a gente deve, quando vê a diferença, a gente deve, de onde a gente deve, a gente está e onde a gente deseja chegar, a gente deve começar a mudar conscientemente os nossos pensamentos, palavras e ações. E aí quando a gente tiver isso, dá trabalho, ele está dizendo, é uma mudança completa para o nível da consciência e exige muito esforço físico e mental, um exame minuto a minuto, ou seja, tem que estar atento, tem que, como a Catherine Ponder diz no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também uma minissérie com ele, uma série completa com ele, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. A gente tem que ser o observador consciente da nossa mente. Aí, e aí ele diz que isso dá trabalho, tem que ter... tem que estar minuto a minuto ali, senhor, pensando mesmo nos nossos pensamentos, presente com o que a gente está pensando, fazendo e falando. E aí ele diz que quando a gente fizer isso, a gente vai perceber que nós estivemos inconscientes a maior parte do tempo. Por quê? Porque a gente nega que a realidade que a gente está vivendo é produto do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações. Isso a gente está inconsciente. A gente está ali, meu Deus, eu sou uma vítima, eu queria tanto ter dinheiro, eu queria tanto ter saúde, eu queria tanto ter um bom relacionamento, mas a gente não está percebendo que a gente, desde de manhã, quando a gente abre os olhos e coloca o pé no chão, a gente já começa a criticar, reclamar e julgar, e a gente não tem alegria nenhuma, e a gente só fica então vibrando na falta daquilo que a gente deseja. Como os Abrahams dizem no livro Peça e Ser Atendido, a gente só não recebe todas as bênçãos que a gente deseja para ser, fazer e ter tudo que a gente quer, porque a gente não sabe receber. Por quê? Porque a gente vibra na falta e não na gratidão, na alegria por já ter. Ou seja, como Deus está falando aqui, nós estamos inconscientes, vivendo inconsciente porque a gente nega que a nossa realidade é fruto dos nossos pensamentos, palavras e ações. E aí ele diz, isso é um convite a parar de viver nessa inconsciência, um desafio que a sua alma o instigou a aceitar desde o início dos tempos. E ele disse, se a gente estivesse pronto para entender esse livro de mente e coração abertos, queria dizer que nós somos discípulos prontos e o mestre chegou. Então aqui ele dizendo, a nossa alma nos instiga a aceitar isso desde o início dos tempos e enfim, até que enfim a gente acordou, né? Quem está lendo esse livro, quem está entendendo. E aí o Neil Walsh diz, esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo. E Deus diz, sim, até se tornar a sua segunda natureza. De fato é. Sua primeira natureza é amar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Então aqui, Deus dizendo sim, dá muito trabalho, nossa, terrivelmente cansativo, mas até que a gente se adapte, né? Porque essa é se isso se tornar natural, não tem mais, não é? Eu acho que pode dizer assim, quando a gente está aprendendo a nadar, não tem que ter todos aqueles movimentos. Aí quando a gente aprendeu, não é? A gente já não vai ali e outras coisas também, andar de bicicleta, dirigir, a gente não vai no automático. Então, depois que se torna a segunda natureza, é natural, flui. Porque a nossa primeira natureza é amar incondicionalmente. E a segunda é escolher manifestar conscientemente a nossa primeira e verdadeira natureza, que é amar incondicionalmente. Tá bom, gente? Vamos ver como é que continua, quando Deus vai continuar explicando direitinho pra gente, dando passo a passo de como fazer isso, e aí ele vai responder essa pergunta do Neil Walsh. Desculpe-me, mas essa crítica constante a tudo que penso, digo e faço não me tornaria enfadonho? Vamos ver o que Deus vai responder disso. Tá bom, gente? Vamos ver isso no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse. Se tiver e quiser deixar uma mensagem para mim dizendo o que você entendeu, se você gostou dos comentários, se você quiser também curtir e
mandar uma mensagem, curtir, comentar e compartilhar. Se quiser compartilhar com alguém que você acredite que vá gostar também desse diálogo com Deus, do Neil Walsh. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem muitos outros livros também que complementam esse, que são mensagens exatamente iguais a essa, porque eu acredito que a mensagem é única, mas Deus manda de várias formas para ver se a gente capta, tá bom? Então eu espero, se você quiser entrar no meu canal e quiser se inscrever também, eu fico muito grata, tá? Então até o próximo vídeo, espero te ver, até lá, tchau!